o seu melhor próximo passo, que vai mover o ponteiro de uma maneira mais significativa e simples, é esse. Vamos nesse caminho. No episódio de hoje eu recebo a Ana Seneviva, CEO da Hora Educação, Top Voice LinkedIn sobre liderança e carreiras. Ana é especialista em liderança de alta performance com saúde mental. Conversamos como a liderança de alta performance deve atuar para também estar equilibrada com a saúde mental. Não é alta performance a qualquer custo, e sim com equilíbrio. Porque você precisa desses momentos de recuperação para reconstruir a sua capacidade mental e emocional para atuar no próximo momento de pressão e estresse. Ana Seneviva possui clientes em mais de 15 países com uma experiência única no trato da liderança de resultado. Ana impactou a liderança de diversas empresas nacionais e multinacionais. Já se inscreve no nosso canal. Aqui no Seducast eu recebo profissionais de alta performance para conversas inspiradoras. Estamos no ar aqui com mais um Seducast, onde eu recebo profissionais de altíssima performance. E por falar em performance, hoje eu estou aqui com uma cientista que vai falar sobre performance. Ana Seneviva, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada a você, estou muito feliz de estar aqui. Ótimo, você estava falando que é o primeiro podcast dela, primeiro de muitos, já falou que vai criar o próprio dela, então fica ligado aqui que você vai ver muito conteúdo legal. Ela é administradora, psicóloga e neurocientista, e a conversa aqui vai de mundo corporativo até um novo produto aí de mentoria para mulheres que ela está lançando também, já fez o lançamento, já está na segunda turma, então fica ligado que vai ser muito legal, muito bacana. Ana, se apresente aqui, eu estava vendo teu currículo, eu até falei, como que eu te apresento? Administradora, psicóloga, neurocientista e tem muito mais ainda, mas você tem um trabalho muito legal. A gente estava num evento, você falou um pouquinho do teu trabalho e falou, vamos conversar que eu quero conhecer um pouco mais e trazer aqui o podcast, que o papo vai ser muito bom. Maravilha, vou me apresentar então. Eu vou falar um pouquinho da minha jornada, que acho que é o que no fim apresenta a gente, né? Um pouco da nossa história e dos nossos resultados. Eu sou formada em administração de empresas pela USP e eu sempre achei que eu fosse ser empregada. Eu achava que eu era uma excelente cumpridora de tarefas. Fazer carreira corporativa. Exatamente, e durante 15 anos essa foi a minha realidade. Eu fiz carreira em grandes empresas e trabalhei nos Estados Unidos, trabalhei na Índia, toquei vários projetos globais e internacionais, até que eu tomei, sinceramente, assim, um ultimato do meu marido. Porque que na época era meu namorado, a gente morava junto. Ele era empreendedor ou eu trabalhava? Não, ele também tinha carreira. E aí ele recebeu uma proposta para ser expatriado. E eu já tinha sido expatriada 2 vezes. E a gente tinha morado separados e ficávamos indo e voltando numa logística. Quando eu namorava, numa logística. Mantiveram o namoro à distância, não é fácil. Não recomendo. É difícil, já tive essa experiência, não funcionou. Não funcionou. Cara, o meu tá funcionando há 18 anos, vamos ver, né? Mas assim, é um tempo e energia adicional que você tem que investir, assim, que não é pra todo mundo, realmente. E aí ele falou, quando ele recebeu essa proposta, falou assim, olha, ou você vai comigo, ou eu vou dizer não, porque não dá mais pra viver do jeito que a gente vem vivendo nesses últimos anos. Eu tava baseada no Brasil nessa época, e aí eu falei pra minha empresa, então, vocês estão pedindo demissão. Eles, não, espera, a gente vai expatriar você, a gente pode expatriar você também. Mas aí eu não tava disposta a esperar, às vezes, 6 meses, 1 ano, as coisas andam devagar, né, às vezes, dentro de empresas grandes. E aí eu falei assim, não, olha, eu peço demissão. Eles falaram assim, então, assim que você tiver um visto americano, porque a gente tava indo pros Estados Unidos, a gente te contrata lá. Eu achei incrível, puta dia, eu falei, legal. Maravilha, vamos. Fomos, e até que o meu visto americano de trabalho saía, eu falei assim, deixa eu ir fazer algumas coisas que eu nunca tive tempo para fazer. O famoso plano B. Exatamente, deixa eu experimentar. E aí eu fui aceita na Universidade de Princeton, como aluno ouvinte. É algo que, assim, foi muito além dos meus maiores sonhos. Jamais pensei que eu fosse estudar numa Ivy League americana, não estava nos meus planos. Fui aceita na universidade e aí eu comecei a perceber no contato com os alunos de lá que ninguém queria trabalhar numa Procter & Gamble, ninguém queria trabalhar numa Colgate, ninguém queria trabalhar numa empresa grande, numa IBM, por exemplo. As pessoas queriam resolver problemas. Empreender. Né? Exatamente. E aí, em Princeton, essas grandes faculdades, Harvard, Princeton, é isso, né? São líderes e vão desenvolver negócios, né? Queremos desenvolver negócios, queremos resolver problemas do mundo e ganhar dinheiro no meio do caminho, enquanto a gente resolve esses problemas. E eu achei isso incrível e
nunca tinha me visto fazendo isso, eu falei assim, cara, mas eu tô aqui no meio dessas pessoas, eu tenho capacidade de fazer isso também, por que não? E então fui estudar assuntos que eu gostava relacionados à psicologia, me certifiquei em psicologia da alimentação no Colorado, depois fui estudar performance de atletas, performance de militares, e fui, para fazer um resumo, convidada por um instituto americano para fazer parte do corpo deles de head coaches globais para treinar atletas de elite, militares e líderes empresariais no mundo inteiro. Demais. Então, o que a gente fazia era desenvolver... eu ainda faço, ainda tenho essa parceria junto com eles. A gente desenvolve estratégias de fortalecimento mental, de gestão emocional e testa isso sob as condições mais extremas de pressão e estresse, porque a gente testa isso com atletas quando eles vão competir, a gente testa isso com militares em operações especiais. São ambientes onde se você errar, tem realmente um preço a pagar, né? E às vezes é a vida das pessoas, às vezes são mais 4 anos de treino até a próxima Olimpíada. Ciclo olímpico, né? Então, assim, são ambientes de alta consequência. Então, a gente sabe que tudo que a gente ensina funciona. A gente sabe exatamente o que funciona e o que não funciona. Porque você já testou isso sobre as condições mais extremas. E aí, eu falei assim, poxa, isso pode ser levado para mais gente. Não existe uma metodologia específica, isso é um corpo de trabalho de vários profissionais com as suas respectivas especialidades. Então, assim, não é sobre psicologia, não é sobre neurociência, não é sobre terapia comportamental, é tudo junto que de melhor funciona em cada situação de cada uma dessas disciplinas. E a gente pegou e colocou tudo isso junto. Desenvolveu e é um método teu ali, né? E aí, por que eles me chamaram? Porque eu tinha grande experiência e conhecimento de esportes, tinha grande experiência e conhecimento corporativo, e eles falaram assim, a gente quer que você faça exatamente essa adaptação. O que dos atletas a gente pode trazer que vai se adequar à realidade de uma pessoa no mundo corporativo para alavancar a performance dela, e aí de um jeito descomplicado, porque o executivo não tem tempo, o empresário não tem tempo. Ninguém vai entrar numa sala de aula e vai ficar lá 8, 10, 12, 14 horas, 3 meses fazendo um curso para descobrir como melhorar a sua performance. Você quer uma coisa que... Você quer saber assim, qual é o seu melhor próximo passo? Que vai, de fato, fazer a sua performance dar um salto. Performance do seu time dar um salto. E foi isso que eu fui fazer. Então, comecei a criar adaptar as estratégias que a gente usava com os atletas, como que a gente podia trazer isso para o mundo corporativo para fazer melhores profissionais e melhores times de alta performance. Que demais. Você sabe que eu já vou comprar a mentoria, porque assim... por que eu te chamei? Porque a hora que você falou, eu trabalho com performance de atleta, eu sou vidrado em performance. É algo que, pra mim, sempre... Eu tô até meio o maluco da performance, sabe? Eu fico buscando, assim, como... Eu sou atleta também amador, obviamente, não treino profissionalmente, mas sou atleta corredor de longa distância. Então, eu tenho essa coisa da disciplina, do foco, e é muito engraçado porque eu tô sempre buscando, assim... esse ajustezinho vai trazer esse resultado. E eu fico testando e vendo, e também na empresa e tal. E eu acho que isso a chave tá muito ali, né? Porque tem gente que vai buscando um pouquinho dali, um pouquinho daqui, e aí você vai buscando performance. E é muito legal, por isso que eu tô até curioso, quero participar dos teus treinamentos, porque é um tema que... A gente vai fazer aqui pra galera da cedo. Bora lá, vamos fazer aqui. E é muito interessante, porque no final o resultado é isso, né? Às vezes são pequenos ajustes ali e tal, e tem gente que fica buscando grandes soluções, mas são pequenas coisas que você faz ali que faz um impacto tremendo, assim, né? A gente vê empresas icônicas, tipo a Apple, e existem vários livros e reportes mostrando o quanto as decisões tomadas nas melhores fases da Apple eram as decisões mais simples, que fizeram com que a empresa desse saltos astronômicos e ganhasse mercado absurdamente e se transformasse numa marca amada por todos, porque é o simples que transforma, Carlos. É o simples que transforma. E é isso que a Hora Educação faz. Na Hora Educação, a gente fala assim, eu não vou te trazer como resultado do nosso trabalho, eu vou dar uma consultoria para a Cedo Seguros, e eu não vou trazer como resultado do nosso trabalho 200 slides, olhando a mesma situação por 5 ângulos diferentes, que é o que talvez uma Big Five de uma consultoria traria para você. Que é muito legal, em certos contextos, você poder ver de vários ângulos uma determinada situação, mas a partir do momento que ele
te entrega todo aquele reporte e fala assim, agora é com você. Agora você escolhe, prioriza e implementa. Eu te passei agora. Eu te falei, eu te dei um mapa. Mas agora quem anda é você. O que você faz é diferente, é trazer pra prática. Eu trago pra você assim, eu faço a curadoria desse mapa. Eu olho, depois de olhar tudo que existe, eu falo assim, o seu melhor próximo passo, que vai mover o ponteiro de uma maneira mais significativa e simples, é esse. Vamos nesse caminho. E quando a gente fala em performance, Ana, vem um pouco, na minha cabeça vem a questão do que te impede, que é a autossabotagem, né? Todo mundo sabe aonde você tá se sabotando, aonde você não deixa você performar. E que cazzo que as pessoas não fazem, cara. Que é muito louco isso, porque assim, você próprio consigo mesmo, e também pensando em liderança na empresa, pô, eu falei, é aqui que você vai... Por que não faz? Aonde vem essas autossabotagens? Porque o trigger, acho que tá ali, né? Você tirar essas amarras, né? Que te impedem. Potencial, todo mundo tem um potencial absurdo, né? Só que a gente tem ali a sociedade, o mundo, tudo vai te limitando e vai deixando até o ponto de... Acho que é aquela questão do cérebro te preservar, né? Né? Mas eu queria te ouvir porque isso é algo que fala, pô, eu sabia que eu devia fazer isso. Por que eu não fiz? Aonde que tá o negócio ali, né? Você, por ser atleta, você já sabe desse lance do cérebro querer preservar a gente, né? O nosso cérebro... É a chave do... o nosso cérebro não foi criado e desenhado para fazer a gente performar em alto nível. Ele foi criado e desenhado para fazer a gente economizar energia. Sobreviver e, né, o mínimo possível. Exatamente. Fazer o mínimo. E aí, com essa consciência, eu acho que o que às vezes falta para as pessoas é essa consciência de que esse design serviu por gerações para trazer a gente como espécie até onde a gente chegou. No entanto, esse mesmo design pode jogar contra você nas situações da vida moderna. Ele tá jogando, né? Ele tá fazendo as pessoas. Então, tendo esta consciência, você precisa eleger em quais momentos você vai colocar energia para lutar contra isso. E o mundo de hoje, com tanta distração, que traz você justamente para esse ponto de segurança, de ficar numa rede social, por exemplo, perdendo tempo em vez de ler um livro. Né? Então, o mundo tá trazendo coisas para o cérebro, mais uma vez, vem para cá, fica aqui quietinho, né? E aí, por isso que eu acho que quando a gente fala de alta performance, muitas vezes, durante muito tempo, a gente confundiu isso com alta produtividade, né? Então, assim, eu não posso... Eu sei que meu cérebro está desenhado para me fazer ter preguiça, mas eu não posso ter preguiça. Eu não posso descansar. Eu tenho que produzir ao máximo. Eu tenho que trabalhar muitas horas. Eu tenho que ir em todas as reuniões e etc. E por muito tempo, os profissionais foram valorizados por isso. Por chegar cedo, ser o último a sair. Principalmente aqui no Brasil, né? Principalmente aqui no Brasil. Europa, Estados Unidos já tem uma outra visão, né? São muito produtivos e deu 5 da tarde e acabou o horário, né? E a nova liderança de alta performance, ela não é uma liderança de produzir muitas coisas e estar sempre presente. Ela tem que ser uma liderança de impacto e contribuições únicas. Para você ter impacto e contribuições únicas, e aí eu vou falar uma coisa que a gente não costuma ouvir muito quando a gente está falando de performance, você precisa descansar. Total. Né? Então, quando a gente treina atletas, a gente tem existe sono uma estratégia, parte do treinamento, né? Que a gente chama de periodização, que é você se forçar até o próximo nível de estresse ou desconforto que te faz desenvolver uma capacidade adicional, né? De fazer alguma habilidade que o seu esporte requer, e depois descansar daquele esforço adicional. E a partir daí, ir fazendo essa periodização ou oscilação até que essa capacidade vá sendo construída. Então, assim, ninguém opera em alto nível o tempo todo. E esperar que as pessoas operem em alto nível o tempo todo... Vai quebrar a pessoa, né? Exato. Vai quebrar a pessoa, vai fazer tudo, né? com que ela se frustre, vai criar um ambiente que as pessoas, detesto essa palavra, mas que as pessoas chamam de tóxico, porque se espera do ser humano um comportamento de máquina. E acho que a máquina hoje, cada vez mais presente, vai ter essa comparação e talvez essa exigência aumente, né, com o tempo, né? Engraçado que você estava comentando disso, de treinar performance em momentos diferentes, estímulos diferentes, né? Então, usando aqui o paralelo, eu uso muito a corrida de longa distância como paralelo para minha performance nas empresas e tal, eu uso muito bem, assim. E, de fato, por exemplo, para você correr cada vez mais,
os corredores, eles têm o dia do treino de tiro, que é o que eu treino lá, que é quarta-feira é treino de tiro. É o treino de tiro, é pra coração sair na boca. Mas nos outros treinos, é muito mais correr devagar, abaixo do que você tá acostumado. Exato. Mas o dia de correr do treino de tiro é aquele dia. E o resto é rodagem. A maioria, tem gente que fala, correr. Não, se você correr loucamente todo dia, você vai quebrar, né? Então é isso, tem estímulos diferentes, momentos diferentes. Engraçado que eu acho que eu nunca tinha feito esse paralelo na empresa. O meu conceito é sempre... Acho que eu tô sempre em tiro na empresa. Então não Mas sabe que você não tá errado que se você estiver sempre em tiros, desde que seus tiros sejam curtos. Sim, e que exista um intervalo entre lá, eles. Né, você fazer e tal. Eu gosto de fazer uma analogia pra usar a corrida que você gosta. Eu gosto de fazer a seguinte analogia. As pessoas às vezes encaram o trabalho como uma maratona. Ai, nossa, 42 quilômetros e eu não posso parar. Gente, mesmo dentro de uma maratona tem ciclos. Então, eu falo que assim, o profissional de alta performance, ele não corre uma maratona. Ele corre várias corridas de 100 metros. Então, você vai lá, corre os seus 100 metros, naquele momento que é importante, decisivo, onde você tem que se apresentar no seu melhor, porque você sabe que aquele momento é importante para o negócio. E depois, em outros momentos, você escolhe um outro momento onde você se preserva. Você escolhe um outro momento onde você vai atuar menos. Você escolhe um outro momento onde você vai delegar aquilo para desenvolver alguém. Você não necessariamente precisa se mostrar no seu melhor o tempo todo. Isso é uma falácia. E isso joga contra você construir um legado, uma contribuição de longo prazo. Porque você precisa desses momentos de recuperação para reconstruir a sua capacidade mental e emocional para atuar no próximo momento de pressão e estresse. Que as pessoas não pensam, muitas vezes falam assim, ai, meu trabalho é muito estressante. Seu trabalho é estressante 8, 10, 12 horas por dia o tempo todo? Não. Seu trabalho tem momentos estressantes. Seu trabalho tem picos de estresse. É saber reconhecer isso e organizar isso, né? Entender que é assim e organizar isso. Como eu me preparo intencionalmente para, neste momento da verdade, atuar no meu melhor. E acho que também passa por reconhecer naquilo que você é bom. Porque assim, nós como empresários, liderança, tem essa coisa de assumir tudo e tal. E eu tô numa fase bem assim, isso eu não sou bom. Eu vou ter que contratar alguém muito bom para isso, né? Agora aqui eu sou muito bom e vou me desenvolver mais. Aquilo que eu não sou e nem quero, eu não preciso ficar me matando com isso. Vamos trazer gente para fazer, né? E reconhecer suas fortalezas é importante nesse processo todo, né? Eu tava vendo o Lázaro comentando, Lázaro, eu não lembro agora o sobrenome dele. Também. Que foi o CEO da Jequiti, do Silvio Santos e tal. Ele é bem polêmico, assim, mas algumas coisas gosto muito e concordo bastante com ele. E ele tava falando isso, o empresário que você é para levar a tua empresa até 2, 5 milhões é um. A partir de 50 é outro. Para 100 milhões já são outras exigências e bilhão é outro. Então você precisa reconhecer isso e aí trazer as pessoas certas ou você também se transformando, né? Que a gente vê alguns casos ali, Benchimol é um caso clássico para mim, que soube se adaptar à realidade de cada momento. Mas ele fala muito disso. No momento que eu descobri que eu precisava trazer pessoas melhores que eu para assumir aquilo que eu não podia fazer, foi o ponto de virada, né? E engraçado porque, fazendo uma analogia com os militares, por exemplo, a gente fala muito de... quando eles vão entrar em tocaia, eles fazem o que a gente chama de foxhole, né? Que é cavar um buraco no chão. Para atrair a fox, né? A raposa. Não, para se esconder. Para esconder? Onde os soldados se escondem. Tá. Eles escolhem entre eles quem é o parceiro de foxhole. Por quê? Porque enquanto eu estiver dormindo, eu tenho que confiar plenamente que você vai ficar acordado e você vai me defender. Porque essa é uma estratégia para que você salvar energia, para que a hora que você for atacado, você está pronto para performar no seu melhor. De novo, o momento do descanso, a importância do momento do descanso. Então, você tem que escolher quem vai atuar com você na linha de frente, na linha de batalha, mas em quem você confia para ficar atento enquanto você vai descansar. Quem você chamaria para entrar num foxhole com você? Isso é super importante. A gente tem que ter clareza na nossa vida, e aqui não é só na nossa vida de empresa, é na nossa vida pessoal também. Você estava me falando isso, eu estava pensando na minha esposa. O teu cônjuge tem que ser essa pessoa, né? Se o teu cônjuge não é a pessoa que enquanto você está dormindo ela está de vigília, né? Ela não é, então você não está bem casado. Bem casado. Eu tô bem casado. Fiquei satisfeito com tá vendo, raciocínio. Com a conclusão? Isso mas foi é bom. Exatamente isso. E falando, por exemplo, sei lá, da carreira das mulheres e da jornada de como às vezes é muito difícil para as mulheres chegarem no topo, tem muito desse fator de você escolher um parceiro que vai estar
atento Apoiando e ali. cuidando do que você não vai estar cuidando, porque você tá na linha de frente naquele momento. Porque você está trazendo o dinheiro da casa naquele momento. Porque você tá tendo uma dedicação adicional naquele... Você tá correndo aqueles 100 metros, é o seu momento de correr aqueles 100 metros que vão te levar para o seu próximo nível de carreira. E muitas vezes as mulheres não pensam nisso na escolha dos seus parceiros. E o que acaba acontecendo é que elas ficam frustradas e sobrecarregadas nesse processo de quererem ter uma família e ter uma carreira, porque elas acham que elas têm que fazer tudo sozinhas. Elas não escolheram bem o parceiro de Foxhole. E como é difícil pra vocês mulheres, né? É muito mais, né? Eu tô passando por uma fase que a gente tá com 2 filhos agora, uma de 3 e um de 1. Então, minha esposa passou por exatamente esse momento. Ela pôde sair do mercado pra ficar se dedicando a isso. Agora ela já voltou, mas tá em home office. Mas existe, né? Uma quebra. Ela fala, pô, ela é uma super profissional, ela é estilista, super bem reconhecida e super talentosa, mas ela teve que dar uma pausa na carreira, né? E aí, hoje ela já percebeu que ela deu a pausa, já voltou, já tá voando de novo, mas existiu, né? E naquele momento ela ficava, falou, não, calma, você tá vivendo isso. Isso existe pra mulher e é muito forte e é difícil saber lidar com isso, né? E eu vejo as mulheres perdidas, né? Porque querem alta performance na empresa, mas também, pô, e aqui? Ou então tá abrindo mão, como que você vê isso? E aí já quero puxar o gancho pro teu trabalho com as mulheres, que é fantástico, né? Vou te contar até um pouco de como aconteceu comigo, porque eu, durante muito tempo da minha vida, eu achava que eu não ia ser mãe. Porque eu gostava tanto do meu trabalho e eu era tão boa no que eu fazia, que eu falava assim, não cabem as duas coisas. E não vai caber, e aí eu não quero abrir mão disso que eu gosto tanto de fazer, então talvez ser mãe não vai ser pra mim. É um dilema muito forte hoje em dia, mais ainda, né? Muito, porque as mulheres estão no mercado super, né? E indo muito bem, então chega nesse momento. E aí, nessa época que eu fui para os Estados Unidos, foi a época que eu tive a minha filha. Ou seja, de novo, num momento de pausa. Foi num momento de pausa que eu mudei de ideia e falei assim, tenho a oportunidade de fazer aqui algo que, se eu tivesse seguido no automático, eu não teria parado para pensar em outros ângulos, entendeu? E no impacto disso na minha vida no longo prazo. Minha filha nasceu nos Estados Unidos por conta disso. Que bom, né? Um pouco sortuda, né? Que bom, né? E aí, trazendo já foi atrás isso... do teu green card, já? Quando ela fizer 18. Aí quando pode, ela fizer 18, né? ela patrocina nosso green ótimo. card. Mas o ponto que eu quero trazer aqui, Carlos, é o seguinte. Existe uma dinâmica diferente para a carreira da mulher. Sim. O ponto é, que história você se conta sobre essa dinâmica? Você se conta a história de que isso é uma desvantagem competitiva versus os homens? Ou você se conta uma história de que isso te ajuda a construir novas capacidades que um homem nunca vai ser capaz de construir, porque ele nunca vai ser exposto a esse tipo de experiência? O que você vai aprender? O que você quer aprender nesse período? E como você quer voltar? Então... Aproveita isso, não é um problema, não é uma pausa, é um momento incrível também. Ao mesmo tempo eu invejava minha esposa. Você falou, cara, você tá vivendo um negócio que eu não consigo amamentar, não sei o que, é uma coisa tão incrível, assim. Incrível. E é diferente, a relação com mãe é diferente. Né? Por mais que depois o pai também tem seu lugar e tal, mas a mãe é diferente. Você tava dentro dela, você mamou ali e tal, mas tem essa pausa. Eu acho que as mulheres têm que parar pra pensar que isso é maravilhoso, tem que viver também. Depois você volta, tudo é um momento, né? E trazendo isso para a teoria de performance, quando a gente está falando de construção de mais capacidade para lidar com mais, para ser mais forte, para ser mais atuante, para ser mais produtivo, a construção de capacidade acontece sob estresse. Então, quando uma mulher está sob o estresse de aprender a ser mãe, de aprender a amamentar, de aprender a se doar e manter um ser humano que acabou de nascer super frágil, vivo, ela está ampliando várias capacidades. A capacidade de resistência, muitas vezes resistência física, porque você passa noites e noites acordada. Capacidade de acordar, dormir. Você está desenvolvendo paciência, então, que é super importante para um líder. Resiliência. Você está desenvolvendo generosidade. A gente fala do líder servidor e não fala como que treina a generosidade. Esse como é o maior que a gente treino treina que existe, servir ao outro e se doar? Gente,
os primeiros 6 meses da maternidade é um treino intensivo de generosidade, porque você doa a si mesmo para um outro ser humano. Então, acho que até mais 6 meses, porque eu tô com um filho a gente acabou de voltar de férias. Mais, né? E assim, a hora que chegou das férias, eu virei pra minha esposa, bom, agora vamos tirar nossas férias. Porque ficou só nós 4, né? Putz, é assim, dá banho, xixi, cocô, dá banho, comida, põe pra dormir, sonequinha. Os dois, a gente não parou, né? Porque 2 crianças, então, às vezes um dormia, o outro... Então eu tava lá. Então aí eu senti, por exemplo, esse papel, porque eu como marido tô aqui e ela ficou lá, podendo estar lá, mas foi diferente a experiência. Aí quando eu tava ali imerso ali nessa paternidade, ele falou, nossa, é um trabalho gigante, assim, né? Impressionante. Exatamente. E olha que legal, quando a gente fala da mentoria, né? E eu senti muito essa necessidade de ajudar outras mulheres a enxergarem isso que eu acabei de falar pra vocês, contarem melhores histórias sobre o momento das carreiras que elas estão vivendo, sobre o fato delas serem mulheres, muitas vezes, em espaços que são dominados por homens, e como isso pode ser uma vantagem e não uma desvantagem. E quando a gente criou a mentoria Promova-se, e ela tem esse nome provocativo de propósito, né? Você se promover. E não significa só você fazer a propaganda de si mesma, mas é você se levar ao próximo passo. Não ficar dependendo excessivamente do sistema, não confiar excessivamente no sistema, porque o sistema, assim como qualquer sistema, a gente acabou de experimentar aqui um problema de sistema, um problema técnico, todo sistema falha. Sim. E as mulheres, em geral, no mundo corporativo e no mundo dos negócios, elas confiam demais no sistema. Porque eu assinei um contrato, o contrato vai valer 100%. Porque existe uma avaliação de performance, se eu trabalhar duro, eu vou ser promovida, vou ser bem avaliada e vou ser promovida, vou ser a pessoa escolhida. E na vida não é assim. Então, eu falei assim, puxa, alguém precisa ensinar isso, porque existem mulheres talentosas, existem mulheres altíssimos potenciais, existem mulheres ambiciosas que não sabem como navegar fora do sistema. Não sabem como se posicionar como a escolha óbvia para o próximo sócio ou para a próxima posição, para o próximo nível dentro de uma organização. Porque ninguém ensina isso pra gente. O que ensinaram para as mulheres e a narrativa que alimentaram as mulheres existe um pequeno espaço aqui para vocês. Contente-se. Contente-se. E se você tiver que brigar com alguém, briguem entre vocês. Porque o espaço seu é esse. Porque você tem que cuidar da sua casa, né? Você tem que cuidar dos seus filhos, você tem outros interesses. O papel da mulher não é esse. Então, assim, a gente vai dar um pequeno espaço para você dentro desse universo. E se você tiver que crescer, você vai crescer aqui dentro. E durante muito tempo as mulheres se contentaram com isso e se viram como inimigas, como competidoras dentro da organização. Se auto-sabotaram, né? Se auto-sabotaram, sabotavam umas às outras, sabotavam umas às outras. E hoje a gente tá vendo um movimento muito diferente, Carlos. A gente tá vendo um movimento de atuação em rede, onde as mulheres começaram a entender que o problema de uma é o problema de todas. O desafio que uma enfrenta é o desafio de todas. Daquela que é a recepcionista até a que está na presidência da companhia, todas enfrentaram as mesmas barreiras comuns por serem mulheres que queriam crescer. E acho que continuam enfrentando, né? Mesmo quem tá no topo. Aliás, acho que quem tá no topo acaba também sentindo, às vezes, até mais, assim, né? E na mentoria a gente tem muito essa preocupação. O que eu faço? Eu trago pra mentoria o que eu chamo de mentoras convidadas, as nossas embaixadoras. E elas vêm falar de questões que foram muito decisivas, aquele próximo passo certeiro, né? Que eu sempre falo, o próximo passo certeiro que fez com que elas chegassem no próximo nível e conseguissem galgar posições muito maiores. Então, trago vice-presidentes de empresas, eu trouxe a executiva que foi nomeada executiva do ano, esse ano de 2024, ela foi uma das nossas mentoras convidadas, a Jubona Min, e o que a gente traz é exatamente isso, elas compartilhando momentos de vulnerabilidade e como elas lidaram com esses momentos durante a carreira delas. Você tá numa mentoria, você tá numa comunidade como essa, faz com que você encare com mais naturalidade esses desafios e você receba suporte de pessoas que não estão competindo com você.
Que tem isso, né? A mulher tem uma competitividade também grande, né? Acho que até maior entre elas, né? Do que com os homens, assim. Exato. E nas empresas, a gente vê iniciativas e vê boa intenção nas empresas e fala assim, programa de mentoria interno, né? Então, você vai lá e te indica um mentor interno com quem você vai conversar uma vez por mês sobre dificuldades e oportunidades dentro da organização. Mas existem certos assuntos que você não pode, e aí eu não sei se você vai concordar comigo, você não pode conversar dentro da empresa, que são muito delicados. Eu vou te contar uma história, história real. Uma vez eu estava numa mesa, a gente estava fazendo calibragem de avaliação de desempenho, então decidindo ali quem que vai para frente, quem que vai ser promovido, quem que não vai ser promovido, vai continuar na mesma função. E aí, um colega meu, que era mentor de uma outra mulher, ela estava entre as candidatas para aquela promoção daquela posição que a gente estava discutindo. Ele era mentor dela e ela, mais cedo, tinha compartilhado com ele que ela estava se separando do marido. Ela estava se separando do marido e ela estava tendo que sair no meio do trabalho para atender a audiências de custódia dos filhos, negociar a partilha de bens e etc. Que isso estava sendo muito desgastante para ela. Ela contou isso para o mentor dela e falou assim, me ajuda a navegar esse momento, porque eu sei que não sou a primeira mulher a me separar dentro da empresa, sei que outras já passaram por isso, eu queria que você me ajudasse, me apoiasse a passar por esse momento. Muito bem. Chegamos nessa reunião de calibragem, ele vira e fala assim, então, ela é incrível, ela possivelmente é a melhor candidata para essa função, mas não é um bom momento para ela. E com isso, ele não teve, eu não acho que ele foi malicioso, ele não teve má intenção, ele tentou proteger ela num momento difícil. Mas ele atrasou a carreira dela em pelo menos uns 2 anos com essa fala. Às vezes a mudança ia ser positiva. Como é que ela ia encarar a história? O que isso representaria para ela? Às vezes era justamente o empoderamento que ela precisaria, né? Exatamente. Então, por isso que, assim, existem os mentores internos que te ajudam a navegar a política e os processos da organização. E, eventualmente, lidar com algumas pessoas internas. Também, Quando é para coisas da sua carreira, quando é para coisas relacionadas aos seus sonhos, às suas ambições, os seus crescimentos, as suas dificuldades mais pessoais, assuntos mais delicados, tem que ficar com um mentor externo. Não trazer pra dentro, né? Não trazer pra dentro. Então, alguém de confiança ali, né? Que você abrir um momento pessoal mesmo ali, né? Exatamente. Mas aí acho que foi como ele interpretou, né? Porque poderia ser outra interpretação. Ele falou, cara, acho que pra ela, nesse momento, vai ser muito bom. Porque ela tá passando por um momento bom, vamos trazer. É como encarar ali. A decisão foi não promovê-la. A decisão foi não promovê-la. Que pena. A decisão foi não promovê-la. Foi muito triste. Mas a decisão foi não promovê-la. E não é a única história que eu conheço sobre isso. Então, é muito importante para nós, mulheres, sabermos, termos esse aprendizado prático de como nos posicionarmos. Que tipo de informação você compartilhando vai te ajudar, vai te empurrar, vai te favorecer dentro da organização ou numa negociação. Que tipo de informação guarda para você, né? Guarda para você, porque isso aqui não vai te ajudar nesse momento. E muitas vezes a mulher confia tanto no sistema que ela acha que a partir do momento que ela tem um mentor dentro da organização, um bom chefe, ela pode compartilhar tudo. E não é assim. Então, tem algumas coisas que não se ensina e que na mentoria a gente ensina. E que fazem toda a diferença na evolução dessas mulheres. Tem uma que ela trabalha para uma empresa que está negociando a primeira planta de hidrogênio verde do Brasil com o governo brasileiro. Ela faz parte do grupo de negociação dessa planta. E ela, assim, uma mulher incrível, maravilhosa, técnica forte, etc. E, cara, ela veio pra gente com uma questão do tipo, eu quero o próximo cargo. Como é que eu peço pro meu chefe o próximo cargo? Porque eu sou muito boa, mas eu não sei como pedir o próximo cargo. Olha que interessante. Ele não se posicionou para proativamente... Isso dela, né? Exatamente. Ele não se posicionou para proativamente me promover, mas eu já sou a versão promovida. Eu quero o cargo, eu quero o salário. Como é que eu faço para me posicionar para ter isso? E é isso que elas aprendem na mentoria. Legal.
Porque isso vem muito de educação também, mas assim, nós estamos falando de gerações e gerações que impactaram a formação da mulher, né? Nós fomos criados pelos nossos pais, que já foram criados pelos avós e assim vai por diante, né? Tá mudando, né? Hoje tá mudando, acho que as mulheres hoje já vêm diferente. Eu já, por exemplo, já tenho um olhar, um viés de criação para minha filha, que tem 3 anos, diferente, né? E vão surgir mulheres muito mais empoderadas nesse sentido, assim, né? E se você pensar que a mulher entrou no mercado pós-Segunda Guerra Mundial, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, aliás, né? Quando os homens vão para a guerra, elas ficam nas indústrias, vão trabalhar, e depois voltaram para casa, que eles sofreram, opa, não, como assim? Agora eu vou voltar a ser dona de casa e eu estava lá produzindo, depois voltaram novamente. Anos e anos para serem trabalhados, né? Mas eu acho bom que a gente está vivendo num momento de mudança, assim, né? De mudança de posicionamento, de comportamento. E assim como a tua mentoria, existem, né, várias outras para ajudarem as mulheres, assim, né? A gente está num grupo, né, de empresários que tem lá uma parte ali que... Umas reuniões que são focadas mais na mulher. Exatamente. Até a gente estava falando disso no off. Por que você acha que precisa ter? Você acha que... Ou é porque a mulher ela tem ainda esse receio de se posicionar e aí puxando um gancho pro network ali, né? A dificuldade da mulher de se relacionar num network. Ótima porque existem outros viés ali, né? Que é importante, né? Ótima pergunta, Carlos. O que acontece? A mulher, quando colocada num ambiente onde ela precisa advogar por si mesma, ela se sente uma farsa. Porque a mulher sempre acha que ela não é boa o suficiente para estar ali. Isso você acha que é de anos de educação, né? Pensa o seguinte, o que é uma boa menina quando ela é pequenininha? Ela é uma menina educada, que senta direitinho, que se veste direitinho, que fala com licença, faz favor, obrigada, que se comunica direitinho, que não interrompe os outros. O que é um menino típico? É o que pula do sofá fingindo que ele é o Superman e deixa tudo bagunçado e interrompe todo mundo e bate no amigo, mas na verdade é porque ele queria ser ouvido ou ele quis se defender. E tudo bem. Ele tinha esse direito. E é aceito, né? E é aceito ela e é aceito e é esperado. Dessa forma. É esperado esse comportamento dos meninos. Ele interrompe todo mundo, ele fala no meio das conversas e tudo bem, porque ele é menino. Se a menina falar no meio das conversas assim, isso não é educado. Isso não é legal. Você não devia interromper seu pai enquanto ele tá falando. E quando você vai fazendo isso repetidamente com as meninas ao longo dos anos, você vai muitas vezes moldando uma pessoa que é cordata demasiado. Que aí é a síndrome da impostora ali, né? Exatamente. Tá sempre ali, você não tem um lugar aqui. Conquiste seu lugar aqui. Com educação, com respeito. Se eu deixar você falar, você fala. Enquanto o homem, ele pode, vai e ele é estimulado a isso, né? Isso aí, vai lá, conquista o mundo, desbrava. E aí, quando você traz isso para o mundo corporativo, né? Nas entrevistas, em geral, os homens se colocam e se posicionam como se eles soubessem fazer tudo que está no currículo deles e muito mais. Porque eles acreditam que eles podem realmente fazer isso. As mulheres se vendem para baixo. Elas põem coisas no currículo e elas vendem menos do que o que está escrito ali. E o que está escrito ali possivelmente ainda é menos do que elas são capazes de fazer. Elas são capazes de fazer muito mais do que está ali, muito mais do que elas falam que elas são capazes de fazer. Então, existiu uma educação que levou a mentalidade das mulheres a se posicionarem desse jeito, de um jeito mais conservador, de um jeito a se diminuir para caber, né? Você se diminui para caber, você fica em silêncio para poder participar da conversa. E isso fez com que, quando você traz isso para a postura do mundo corporativo, é o oposto, muitas vezes, do que você espera de uma líder. Então, você precisa fazer essa reprogramação. Você precisa fazer essa reeducação. E essa reeducação, ela passa por você acreditar que aquele espaço também é seu. Se você sentou na mesa, você merece estar ali. Né? Não é você sentou na mesa, você vai fazer a ata. Se você sentou na mesa, observa as pessoas. Você pode ter um perfil de observar as pessoas também. Mas se te convidaram para essa reunião, é porque acreditam que você tem algo a dizer sobre esse tema. Então diga. Então diga. Todas as vezes, diga. E diga estrategicamente. Até no jeito de falar, Carlos, as mulheres muitas vezes elas se diminuem. Então,
eu corrijo muito no meu time, inclusive, quando eu escuto... meu time, a maioria é mulher. E quando eu escuto elas falando assim... Ai, desculpa, posso falar um negócio? Ai, desculpa, posso falar um negócio? Fale. Fale, só fale. E a quantidade de mulheres que eu vejo durante uma reunião pedindo desculpa por falar, desculpa por interromper, desculpa, eu não sei se essa ideia é tonta ou não. Sabe esse tipo de coisa? Exatamente. Tipo, a chance de eu achar que a sua ideia é tonta agora aumentou. Por que você falou isso? Fragilizou mais ainda, né? Exatamente. Tem homens assim também, né? Mas eles são fragilizados mesmo, né? Claramente fragilizados. Desculpa, posso falar? Posso... Né? Será? Sem querer interromper vocês... Mas já interrompeu? Gente, é a gente. Interrompa, bora. Primeiro que não são vocês, somos nós. Segundo, se você tem algo pra dizer, diga. Mas então, essa construção é algo que a gente trabalha muito na mentoria, trazendo exemplos de mulheres que já fizeram isso. Isso eu achei muito legal, você trazer grandes lideranças ali e mostrar vulnerabilidade, porque o ser humano se reconhece muito na vulnerabilidade, né? Sim. A gente tá num momento muito de palco, de redes sociais, né? Onde todo mundo traz suas vitórias. E até, óbvio, né? Ninguém vai trazer só os seus problemas, mas todo mundo tem, né? E o bastidor ali, ninguém vê, né? E é engraçado, porque até em rede social, quando eu posto alguma coisa que traz a vulnerabilidade, engaja muito mais. Porque aí todo mundo se reconhece. Fala, olha, putz, também ninguém é perfeito, tá cheio de problema, tá cheio de bastidor ali acontecendo pra chegar nesse momento que eu gravei, que é lindo, né? Mas e o que aconteceu ali? E o que eu camelei pra chegar ali, né? E essa vulnerabilidade conecta e mostra pra todos que, olha, mesmo lá em cima ainda vai ter, né? Assuma que vai ter problemas, mas encare, né? Acho que a diferença tá nisso, né? E durante muito tempo, a mulher, pra caber nesse papel, ela achava que ela tinha que ser perfeita. Ela tinha que existe essa pressão da mulher perfeita, da dama da sociedade. Tudo sob controle na sua vida, né? Você não pode mostrar que nada tá errado. E tem que fazer tudo certo e melhor do que qualquer outro homem faria. Aí você tá minimamente credenciada pra ser... Gente, isso é um standard impossível de cumprir. Até a própria maternidade, existe uma questão que é lindo. Meu, eu passei agora e vi que tem perrengue pra caramba, assim, né? E assim, ninguém fala muito disso. A gente esquece depois, né? Porque é tão bom também, né? Mas não é fácil, né? Passar pela maternidade. Tem mulher que tem depressão, pós-parto. Uma amiga nossa recente que passou por isso. Foi bem difícil. Dela não tô gostando disso que eu tô vivendo. Calma, vai passar. E passou. Mas é muito difícil, né? Então, existe até não, é lindo, é maravilhoso. Tem seus perrengues também, né? Tem mega perrengues. Sabe que na minha tese de neurociências, né? De formação de neurociências, a minha tese era exatamente sobre esse momento da vida da mulher. A gente falava dos primeiros 90 dias. E como essa mulher devia se preparar para, antes de sair de licença maternidade, o que ela deveria fazer do ponto de vista de preparo mental e emocional e social e político dentro da sua empresa. O que ela deveria fazer durante os 6 meses de licença maternidade e o que ela deveria fazer depois. Então, a gente traçou muito legal, hein? Todo um plano, porque... De novo, mais uma coisa que ninguém ensina, né? Não tem, Sai com a cara e com a coragem e lida com isso do jeito que der. Se você tiver sorte de ter um sistema de suporte, um bom parceiro, uma família, ou puder comprar ajuda, você vai passar por isso melhor. E se você tiver habilidade social e política de alinhar dentro da sua empresa o que eles podem esperar de você antes de você sair e na sua volta, também muito bem. Mas isso também não se ensina. Então, eu criei toda uma tese ligada com neurociência do que era possível essa mulher fazer para ter uma boa saída, curtir a sua licença maternidade, porque como você mesmo falou, é um período que você deveria curtir, é um período único da vida que não vai se repetir com tanta frequência. E como voltar. Como voltar do jeito certo. Então, tem algumas coisas críticas que são questões específicas da história da mulher no trabalho que hoje ninguém fala. E depois de me especializar e de treinar tanta gente de alta performance no mundo inteiro, eu falei assim, está faltando um produto específico para mulheres de alta performance. Mulheres que querem crescer, mulheres que têm ambição. Porque tem mulheres, Carlos, que nesse período, elas vão falar assim, eu tô feliz em desacelerar minha carreira para passar mais tempo com os meus filhos. Eu acho que, do ponto de vista de carreira profissional, né, de vida profissional, eu fiz o que eu tinha que fazer, tô satisfeita, agora eu vou curtir esse momento. Tá tudo bem. Tá ótimo. Acho que hoje o bom que eu vejo é que, no momento que a gente tá,
existe menos, assim, julgamento sempre existiu e vai existir, mas assim, menos pressão de você precisa agir desta forma. Tem gente que não quer ter filho, tem mulher que não quer ter filho, tudo bem, antigamente, ainda choca um pouco a mulher que não quer ter filho, mas hoje tem, cada vez mais, e vai existir cada vez mais. Sim. E tem mulher que, agora eu quero parar, e tudo bem. Acho que tem mais espaço de escolha, né? Sim. Isso é bom, isso já é ótimo, né? Porque antes você não tinha nenhum espaço de não querer ter um filho. Imagina uma mulher nos anos 60 que não quisesse, que talvez não queria ter filho, o que ela poderia sofrer, assim, né? E hoje já tem esse espaço, então já é um ambiente melhor para se viver escolhas, né? A gente consegue falar sobre as nossas escolhas, né? A gente consegue falar sobre o que tá funcionando e o que não está funcionando nessa escolha. Então, por exemplo, se tem uma mulher que tem ambição para crescer e ela fala assim, o que não tá funcionando para mim é esse balanço entre vida profissional e vida pessoal, porque eu saio para trabalhar e me sinto culpada que eu deixei meus filhos em casa. Ou então, quando eu fico em casa que meu filho tá doente, eu me sinto culpada que eu deixei meu time na mão num momento importante. Então, parece que eu fico devendo para todos os lados o tempo todo. E aí, o que a gente ensina na mentoria é exatamente isso. A gente ensina coisas que talvez nunca ninguém tenha ouvido falar. Por exemplo, a gente ensina dentro de casa, você sempre tá revendo com o seu parceiro ou sua parceira quem tem o big job, quem tem o grande trabalho. E aí, grande trabalho não é necessariamente o trabalho que paga mais. O grande trabalho é o trabalho que requer mais do seu tempo e da sua energia, porque ele é importante para aquele momento da sua carreira. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é escritor e ela é executiva. Então, no período onde ela estava prestes a ter uma promoção ou acabou de ser promovida e tem que, mostrar muito serviço, era a época que ele ia escrever o livro dele e cuidar da agenda dos filhos. Porque ele tinha o small job e ela, naquele momento, tinha o big job. Puxa vida, entrou tudo ao normal, as coisas entraram nos trilhos na empresa, eu já sei como é que faz esse trabalho nessa nova posição. Agora ele vai lançar e fazer o tour mundial do livro. É a hora dele e eu aqui segurar. É a hora dela voltar para casa e cuidar da agenda dos filhos, cuidar da dinâmica familiar, cuidar do lazer, enquanto ele consegue fazer o tour e promover o livro que ele ficou escrevendo, enquanto ela estava fazendo isso. Então, essas conversas ninguém ensina a gente a ter. Até porque antes o big job sempre foi do homem. Então não tinha nem essa discussão. Agora precisa ter essa discussão, porque a mulher também tá ali no mercado e precisa ser conversado ali, né? Exatamente. Então, e ainda mais com o trabalho remoto, isso ficou ainda mais necessário de se conversar e mais dinâmico também, porque o casal pode ir se alternando com muito mais frequência com a questão do trabalho remoto. Então, facilitou muito na jornada das mulheres a existência desse modelo híbrido, para que elas conseguissem fazer essa conciliação, se revezar com o parceiro ou parceira e conseguir continuar investindo na sua carreira e ascender. Legal. Você vai lançar a mentoria agora, né? O segundo, né? A segunda turma, né? Exatamente. Como é que funciona? São encontros pessoais, né? Você comentou, me explica aí para que elas saibam aqui a nossa audiência feminina. A gente ama o híbrido, então a gente vai fazer um formato híbrido também. Legal. Como que é esse formato híbrido? São encontros... ela é totalmente online. Então, essa foi a primeira preocupação. A gente está fazendo isso para mulheres que são mulheres ocupadas. Então, a gente jamais ia trazer para o presencial. Então, são encontros comigo, onde a gente conversa sobre temas específicos que, em geral, ninguém quer falar em grupo. Então, são 3 encontros comigo, onde a gente faz um plano para resolver aquele problema. Qual que é o período disso? É um mês? Quanto tempo? Um encontro por mês durante 3 meses. Tá, legal. E aí a gente vai vendo a evolução disso. Em cada encontro a gente faz um plano e no encontro seguinte a gente vai medindo a evolução daquele plano. E em paralelo, a gente tem as aulas que são dadas por mim ao vivo, mas que elas podem assistir no formato gravado também, porque agendas corporativas muitas vezes são imprevisíveis. Então, aulas que trabalham exatamente esses pilares do posicionamento, da influência e do networking para mulheres. E, além disso, a gente tem as aulas com as mentoras convidadas, que a gente estava falando aqui, onde elas trazem questões de como trabalhar num ambiente predominantemente masculino. A gente teve também como liderar de uma maneira serena, porque muitas mulheres acham que elas precisam se masculinizar e serem duras para serem efetivas como líderes. E a gente trouxe uma líder que era super bem-sucedida, mas que ela é conhecida por ser uma pessoa
do bem, e boa, e tranquila. Não é antagônico isso. Você nunca viu ela levantar a voz na sua vida e você nunca vai ver. Então, assim, sim, é possível você ter vários estilos de pessoas muito bem-sucedidas lá no topo. Você não precisa ter um estilo específico. Aí a gente trouxe também... Enfim, a questão do balanço entre carreira e vida pessoal. A gente trouxe a vice-presidente da B3 para falar um pouco sobre isso. Então, assim... Todo esse ecossistema faz com que a mulher se sinta não só amparada do ponto de vista de conhecimento, mas também do ponto de vista emocional, porque agora ela faz parte de uma comunidade de mulheres que tem exatamente os mesmos desafios e objetivos que elas. Porque uma coisa é eu falar dos meus problemas de trabalho para minha mãe. Minha mãe não entende. A minha mãe não tem as mesmas ambições que eu, o mesmo background. E é sua mãe, e é minha um monte mãe. de coisa, exatamente. Né? Se eu falar mal do meu trabalho, a solução da minha mãe vai ser, larga esse trabalho. Filha, sai dali. Vai trabalhar em outro lugar. Pra que você vai se submeter a isso, né? Essa vai ser a solução da minha mãe. Então, assim, às vezes você precisa falar com as pessoas certas. E pra você falar com as pessoas certas, você tem que estar no ambiente certo. E é isso que a gente criou com a mentoria Promova-se. O ambiente certo para essas mulheres florescerem e prosperarem o mais rápido possível. Isso é muito legal, que me lembrou uma frase e algo que eu tenho praticado muito na vida hoje, é de estar me relacionando com pessoas que estejam linkadas com o meu futuro e não com o meu passado. Eu tô passando por uma fase muito disso, assim, esse momento, os últimos 2 anos, e acho que até a paternidade muda muito, né? Hoje eu percebo que, assim, depois que eu virei pai, eu virei homem, eu era moleque. Depois eu virar pai, vira o jogo completamente. Sim. E esses últimos 2 anos foi marcante, assim, a mudança social que eu passei, de pessoas que foram deixando de estar no meu dia a dia e estar próximo de pessoas que estão respirando muito mais onde eu quero estar, com que estão vibrando coisas parecidas, que é o que você está colocando, a importância de estar ali vibrando com pessoas que estão vibrando a mesma coisa. Porque senão você tem essa mulher que você fez mentoria, aí vai pra casa e aquela casa, as amigas e o ambiente te joga pra baixo. Você precisa trocar. E não é fácil. Exato. Não é fácil abrir mão de amizades, de pessoas que muitas vezes estão te boicotando, não por mal, porque ela tá acomodada, ela tá querendo viver aquilo. E aí, como é que você vai se acender se você tem essa troca, esse estímulo, né? Nossa, e isso que você tá trazendo é tão importante, porque às vezes a gente é o espelho que aquela pessoa não quer ver na vida dela. Na vida dela. Você começa a incomodar as pessoas. E eu também sofri da mesma coisa que você, sabia? Tipo, de tentar carregar meus amigos de infância e de adolescência pra vida adulta. E eu descobri que, pra mim, eu resolvi da seguinte forma, Carlos. Eu tenho amigos que são bons pra sair pra jantar. Eu tenho amigos que são bons pra viajar junto. Eu tenho amigos que são bons pra fazer programas com as crianças. Eu tenho amigos que são bons pra compartilhar problemas difíceis e desafios e oportunidades. Eu tenho núcleos de amigos. Eu não tenho melhores amigos. Porque, tipo, nenhum amigo na vida adulta vai conseguir suprir todas essas necessidades. Então, eu tentei clusterizar meus amigos nessa metodologia e tem funcionado um pouco melhor pra mim, porque desaponta a gente menos. Porque na medida que você tem, você sabe, com ela eu posso viver isso, falar disso. Legal, aí fica até bom, né? Acho que é um equilíbrio mesmo, né? Mas é importante mesmo, porque aquela velha história lá, que você é a soma das 5 pessoas que você convive. Isso é verdade, já virou clichê, todo mundo falando, é fato. É fato. E de fato, quando você começa a se relacionar com pessoas que estão acima de você, aquela história de você não ser a pessoa mais inteligente da mesa, se você for sempre a pessoa mais inteligente da mesa, tome cuidado. Ou vá conviver com outras pessoas também, porque te ajuda, né? Quando você encontra alguém que está muito acima de você, primeiro, você fica mais humilde. Você baixa a tua bola. Porque se você tá sempre ali no topo, você é o cara, você é a pessoa. Mas aí, de repente, você vê que tem pessoas voando muito mais e você já, peraí, não sou tão o cara, assim. É porque ninguém é, né? Mas também te inspira. Ele fala, olha que legal, posso muito mais, né? Eu acho que essa coisa da conviver, mulheres poderosas que você tem trazido, é muito legal pra criar esse ambiente, assim, né? De fortalecimento. O ser humano é social, ele precisa se relacionar, né? Ele só cresce também com outras pessoas também, né? E você se colocar num ambiente como esse e falar assim, olha, por 3 meses, por 6 meses, eu vou conviver com essas mulheres, vou tirar o que existe de melhor do que cada uma delas tem de melhor e tá fazendo, e vou colocar na minha prática, vou testar pelos próximos, 60, 90 dias. Vamos ver se funciona. Muitas vezes é um investimento muito mais pragmático e eficiente do que o que a maioria das pessoas costuma fazer quando quer ascender profissionalmente, que é
e fazer mais um curso. Vai fazer MBA, vou fazer cursos um de MBA, formação. Vou fazer um MBA, vou fazer uma certificação, vou fazer não sei o que. Gente... Quem tá fazendo carreira pensa muito assim, né? Pensa. Um amigo meu começou a fazer MBA, ele falou, vou fazer MBA e tal. Aí eu falei, e eu faço muita imersão, assim, um monte, né? E dá uma acelerada, assim, você, absurdo, de relacionamento, de conhecimento e tal. Aí eu virei pra ele e falei, cara, você vai investir 2 anos da tua vida, um dinheiro que é alto. Se você pegar esse recurso e fizer 5, 6 imersões por ano, eu acho que você vai crescer muito mais. Aí ele foi lá, fez o MBA, voltou. Depois, aí ele foi lá e falou, cara, agora eu vou fazer o que você tinha me falado. E fez, cara, ele voou muito mais. Olha só. Porque ele foi pra aquela coisa acadêmica lá, que é longo prazo e tal. É importante, né? Você precisa ter. Mas, de fato, para você acelerar, esse ambiente de alta performance de pessoas, imersivo, né? Como você faz, é muito maior, muito melhor, né? Porque você tem que ter muito claro o que você quer passar de mensagem para as pessoas com aquela nova ação que você está tomando. Então, se você se inscreve num curso acadêmico porque você quer fazer um mestrado num determinado tema, você está ensinando algo para as pessoas sobre você. O que você está ensinando? Que você é estudiosa? Que você gosta de fazer as coisas, saber das coisas com profundidade? Provavelmente sim. Essas são mensagens que você passa para as pessoas quando você entra num curso que é difícil de levar no dia a dia. Tá mostrando que você vai ser uma boa líder e tá pronta para sua próxima promoção? Não. Pode talvez ser alguém técnico ali, conhecer ali, mas não quer dizer na prática ali, né? Então, a gente ensina as mulheres a tomarem, inclusive, decisões de investimento com mais intencionalidade. E não, assim, porque todo mundo faz. Ou porque eu vou me sentir melhor se eu tiver mais uma linha no meu currículo. Ou porque eu vou me sentir melhor se eu tiver aquela grife de Princeton University no meu currículo. Isso nunca promoveu ninguém para o próximo passo. Vai continuar promovendo cada vez menos, porque a gente está num mundo onde a sua capacidade de aprender no dia a dia e de se adaptar a novas realidades está sendo muito mais importante do que um conhecimento técnico. Hoje, você não tem um conhecimento técnico, você aprende a fazer boas perguntas num chat GPT e você adquire esse conhecimento em segundos. O conhecimento tá aí, né? Você busca de qualquer forma, gratuita, né? Lembrou o Elon Musk que ele fala assim, eu não estudei em Harvard, mas as pessoas que trabalham para mim estudaram. É exatamente isso, tá? Né? Fechou. Isso diz muito. Total, né? Vamos lá, qual que seria o conselho que você daria para uma mulher que ainda não se sente pronta para liderar? Que conselho que você daria para essa mulher que era parecida com ela já era líder, mas ela queria escalar, mas ela não se sentia pronta, né? O que você daria de conselho para essa mulher? Esteja com mulheres que já fizeram o que você quer fazer. É o que a gente tava falando. Conviver. Esteja com mulheres que já fizeram o que você quer fazer. É o primeiro passo, porque a partir daí você vai conseguir ver diferentes jornadas, identificar o que na jornada delas existiu, o que na sua tá faltando e fazer exatamente aquilo. Modelagem, E não sair atirando para todos os lados. Porque o que eu vejo muito das mulheres é que, assim, elas não têm preguiça de fazer algo pelas suas carreiras. Mas esse algo, em geral, não é a coisa certa. Não é o que vai olhar mover. Estratégico ali, né? Não é o que vai mover o ponteiro. Não é o que está faltando. Não é o que as pessoas que tomam decisão sobre a carreira dela estão esperando que ela mostre ou estão esperando que ela faça. Então, ela acaba gastando tempo, dinheiro, energia em coisas que deixam ela estagnada no mesmo lugar. E ela começa a ficar frustrada, começa a achar que aquilo não é pra ela, que ela não é boa o suficiente. E aí começa todo um ciclo lá, né? Da pobreza. Gerações ali, né? E o CedoCast é o podcast da Cedo Seguros. Você que é empresário ou RH de empresa, eu sei que não é fácil fazer a gestão de todos os benefícios da sua empresa, ter o melhor atendimento com um plano de saúde para os seus colaboradores e dependentes, ou mesmo tá pagando super caro, tá mal posicionado, saiba que ter uma corretora parceira vai ajudar na experiência do atendimento do seguro-saúde para os seus colaboradores e dependentes. E também nós fazemos a gestão financeira garantindo que você RH, você empresário, esteja sempre na melhor posição financeira de relação custo-benefício do teu plano de saúde. Os reajustes dos planos de saúde são altíssimos todos os anos e os nossos clientes estão sempre na melhor posição, além de ter a experiência de atendimento conosco
que é a melhor e eleva a experiência com o seguro-saúde para sua empresa e os seus colaboradores. Tô no Instagram como Ana Cineviva, no LinkedIn, que é a minha rede favorita, também como Ana Cineviva. E se vocês quiserem entrar em contato com o meu time comercial para contratar os nossos projetos, nossos treinamentos, todo simples que funciona, o simples que transforma, ahoraeducação.com.br.